Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25, a partir do verso 13. Capítulo 25, verso 13. Irmãos, há alguns meses nós estamos caminhando no livro de Atos dos Apóstolos, e Deus, pela sua graça e misericórdia, tem nos abençoado com exposições da palavra que tem nos ensinado naqueles primeiros dias da igreja, como a igreja foi usada por Deus para expandir o reino do Senhor e pregar o Evangelho. Nós estamos praticamente a 4 ou 5 exposições para encerrar o capítulo 28 e o livro de Atos, e queremos fazer isso ainda este ano, porque eu já estou orando e pedindo a Deus para que Ele nos dê um novo ciclo de exposições a partir de janeiro, que provavelmente será sobre o livro de Gálatas, a primeira carta que Paulo escreve às primeiras igrejas que ele plantou na região da Ásia Menor. Vamos ler, portanto, esse texto, que é uma continuidade das duas últimas exposições que eu fiz aqui na igreja, nas duas últimas ocasiões. Diz assim a palavra de Deus: passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice, sua esposa, chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, em Roma, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo, rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui. Ele falava de Cesareia Marítima, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente à tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as ações que militam contra ele. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque tu és versado
em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque eu vivi como fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. Pois é no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar naquela época contra o nome de Jesus o Nazareno. E eu assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até mesmo a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó Rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo, abrir-os os olhos, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram me matar. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz, dizendo: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Porém, Paulo respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco não me persuades a me fazer cristão. E Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem,
se tornasse tais qual eu sou, exceto por estas cadeias. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e peça a bênção de Deus sobre a sua vida. Querido Deus e amado Pai, nós pedimos a Tua bênção nesse momento que vamos expor a Tua palavra, porque ela por si só já é suficiente para nos ensinar conforme o Teu Espírito que a inspirou e que tem poder agora para aplicar ao nosso coração. Pedimos a Tua bênção, ó Pai amado, para que, pelo Teu Espírito, possamos discernir a Tua mensagem para nós nesta manhã e nos abençoar conforme o Senhor deseja. Abre o nosso coração e abre o nosso entendimento. É o que nós oramos e agradecemos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Alguém já disse que quando você conta um conto, você aumenta um ponto. Basicamente, seja por intenção de enganar as pessoas quando você acrescenta detalhes, ou simplesmente pela sua incapacidade de manter-se fiel, lembrando cada detalhe do que aconteceu, é natural sim, que à medida em que você conta uma história, seja numa direção ou noutra, você acrescente ou omite detalhes. O apóstolo Paulo conta a sua história em 3 textos do livro de Atos. Este é o último deles. Nessa ocasião, Paulo já repetiu, segundo Lucas, pelo menos 2 vezes antes dessa, o que aconteceu quando ele se converteu. E se você prestou bem atenção, é um relato extraordinário. Nem todo mundo se converte como Paulo se converteu. Eu não me converti assim. Seja porque a história dele era tão radicalmente oposta ao cristianismo, seja pela maneira extraordinária como Jesus apareceu a ele. O fato é que Paulo é a história de uma conversão muito improvável, muito extraordinária. Tão extraordinária que ele é usada para demonstrar que ele tinha direito de ser apóstolo, porque, como você se lembra, para ser apóstolo do Senhor Jesus, alguém teria que ter convivido com Jesus e ser testemunha da sua ressurreição, para receber a doutrina e manifestar aos demais quando Jesus fosse assunto aos céus. Nenhum apóstolo era apóstolo porque desejava ser apóstolo, fazia curso de apóstolo, ou a igreja escolhia por eleição para ser apóstolo. Alguém era apóstolo porque Deus escolheu, na pessoa de Jesus, alguns de seus discípulos que o acompanhavam para serem enviados por ele quando ele partisse para o céu. No caso de Paulo, ele era, na verdade, um inimigo de tudo isso. A descrição que ele faz é a descrição mais detalhada dos 3 relatos de como ele era visceralmente um opositor e um perseguidor da Igreja de Cristo. Se você prestou atenção nas palavras que ele profere diante de Agripa que vem a ser o neto de Herodes o Grande, Agripa III aqui é o rei dos judeus em Jerusalém, e como você deve lembrar, nós temos aqui um governo quase que duplo. Por um lado, os judeus mantinham, nem que fosse nos aspectos religiosos e culturais, um rei, descendente de Herodes o Grande, da Idumeia, e tinha um governo civil, político, econômico, social, penal dos romanos, porque Israel, àquela altura, era província romana. Então é comum você encontrar, lembrando, por exemplo, do julgamento de Jesus, Jesus ser julgado diante de 2 autoridades diferentes, uma religiosa e uma política, civil. Dessa mesma maneira, aqui Paulo repete uma série de julgamentos em que ora ele está diante de autoridades religiosas, ora ele está diante de autoridades civis romanas. Este Agripa, que chega a Cesareia Marítima e que é recebido por Festo, este romano, Agripa, rei dos judeus, naquela ocasião, houve um relato absurdo de um homem que está sendo julgado e que reconhece a maldade do tempo que ele não conhecia Cristo. Ele diz que com ferocidade perseguia os cristãos, açoitava os cristãos
quando ele se reuniu, ainda como originalmente judeus eram, nas sinagogas. Era o equivalente a alguém entrar nesse lugar com açoites e bater em nós porque somos cristãos e que estamos cultuando a Cristo. Era assim que Paulo fazia, com a autoridade do Sinédrio, supostamente para coibir uma heresia, que ele coloca nos seguintes termos, que não era heresia alguma, mas era simplesmente a compreensão que todas as promessas que haviam sido feitas aos judeus na antiga aliança se cumpriram em Cristo. Mas, obviamente, Paulo não entendia a época e entendia que os cristãos estavam indo contra a lei de Moisés e contra o templo, e perseguia-os até mesmo fora da jurisdição que ele originalmente tinha, que seria em Jerusalém, recebendo cartas precatórias e mandatos de prisão do Sinédrio, numa região tão distante quanto Damasco, para onde ele se dirigia quando a conversão aconteceu. Desta forma, quando ele assim descreve perante o rei Agripa, ele faz questão de relembrar algo que Agripa sabia, e como você viu no final da narração do texto, Paulo faz questão de, em duas ocasiões, dizer assim: nada do que eu estou falando te é desconhecido, Agripa. Nada do que eu estou dizendo não é do teu conhecimento, ó rei. Porque, de fato, Agripa sabia que isso era verdade, visto que, como rei dos judeus, tinha íntima relação com o Sinédrio. Portanto, aquilo que Paulo dizia, eu vivi assim, vivi de maneira violenta e cruel, diante de Deus e diante dos homens, perseguindo aqueles que eu julgava serem inimigos da fé, tu conheces, Agripa. Mas eis aqui a verdade dos fatos. Eu não estou sendo julgado pelo mal que eu fiz, porque o mal que eu fiz atendia aos interesses do Sinédrio, que, cego no seu zelo ignorante, também entendia Jesus como simplesmente um rebelde contra Moisés, que tinha sido morto e seus discípulos tinham escondido o corpo. Não foi essa a mentira que o Sinédrio contou sobre a ressurreição de Jesus? Eu estou sendo julgado, dizia Paulo àqueles que ali ouviam, e principalmente ao rei, pela verdade de que esse Jesus não permaneceu morto, mas ressuscitou e está vivo, e me deu um mandato e uma missão, e o mandato e a missão foram de proclamar a pequenos e grandes como o Senhor, que Ele é o cumprimento de toda a esperança da antiga aliança. Ele é o Messias, o enviado, a esperança de um reino eterno. Paulo então sabia que, ao dizer isso para Agripa, ele estava estabelecendo o antes e o depois. E nesse relato em particular, ele dá detalhes, como nós vimos, de como isto aconteceu. Essa defesa de Paulo tem, além disso, uma segunda diferença fundamental. É porque essa defesa caracterizaria para Festo, aquele que romano deveria escrever o libelo acusatório e remetê-lo, o relato, para o César, o imperador em Roma, para que César tivesse subsídios, aquilo que se chama modernamente como os autos do processo para julgar. No entanto, ele mesmo, Festo, a princípio estava em dúvida, porque, caracteristicamente, como nós vimos na narrativa de Lucas, Festo não via nenhuma razão social, política, criminal, civil para julgar Paulo. Ele entendia que era uma questão religiosa e, como representante romano, ele não deveria se imiscuir nisso. Aquilo que era do império deveria ficar restrito ao império, aquilo que era da religião judaica deveria ficar restrito à religião judaica. Era assim que o império romano conseguia manter um mínimo de paz e ordem em todos os lugares onde ele dominava, preservando certos costumes, culturas, crenças, valores, princípios de cada povo dominado, dando-lhes uma certa autonomia nesse sentido e preservando a ordem geral daquilo que ficou conhecido na história como Pax Romana, a paz de Roma, que era uma paz que alguns julgavam como paz de cemitério. Aquela paz em que havia pequenas revoltas, como se defuntos sem muito poder de mobilização se levantassem aqui ou acolá, e o império vinha, abafava e resolvia o problema.
Mas funcionou, e funcionou por séculos. O que acontece aqui era que Festo não tinha subsídios, ou não queria ter, porque não queria entrar em questões religiosas. Ele então, quando Agripa, com a sua esposa Berenice, chegam a Cesareia Marítima, ele vê ali numa condição de transferir ao outro a responsabilidade que talvez lhe coubesse. E joga, como Paulo foi jogado de um lado para outro, como Jesus foi jogado de um lado para o outro, entre autoridades religiosas e entre autoridades civis. E joga para Agripa, para quem sabe na arguição, na conversa de Agripa com Paulo, algum subsídio sobrar para que Festo pudesse escrever os autos do processo. O fato é que a defesa de Paulo, diante de Agripa, detalhada como é, produz dois efeitos. O primeiro, um efeito de, enfim, despertamento de Festo, de que a omissão dele, na verdade, já era uma decisão tomada. Se você olhar o que Festo diz no começo e o que Festo diz no final, são coisas diferentes. No começo ele diz: Agripa, eu não tenho como sequer relatar o que esse homem fez de errado. No final ele diz assim: estás louco! O que mudou? O depoimento de Paulo, a defesa de Paulo, o testemunho de Paulo, levou Festo a uma decisão. E sempre será assim, irmãos. As decisões que precisam ser tomadas e que muitas vezes de maneira omissa não são tomadas, elas são encurraladas no canto quando nós contamos o nosso testemunho cristão. Foi isso que Paulo fez. Pregou o Evangelho a partir da sua experiência e levou necessariamente Festo a definir sua posição, se era a favor ou se era contra. Ficou muito claro que quando ele diz assim: estás louco, Paulo, veja o que ele quer sugerir no verso 24 do capítulo 26. Ele diz assim: as muitas letras te fazem delirar. Estás louco, estás em delírio, não estás preso à realidade. O que tu falas é uma fantasia. E o que é que Paulo falou que parecia uma fantasia para Festo? Que Cristo não estava morto, mas estava vivo. Não é essa a pergunta que Paulo faz de maneira surpreendente quando ele diz assim: olha, qual é a dificuldade de acreditarem que ele está vivo? Por que esses judeus religiosos têm dificuldade de acreditar que Cristo está vivo, se acreditarem no Deus que é Deus da vida, que doa a vida, que tira a vida e que faz a vida voltar a alguém? Nunca ouviram eles, talvez Paulo teria dito, como o profeta Elias ressuscitou uma criança? Não teria eles ouvido como Deus abriu o mar vermelho e fez coisas miraculosas? Deus não seria capaz de fazer isso? A surpresa de Paulo e a veemência dele de fazer todo o seu discurso convergir para a ressurreição de Cristo fez com que Festo tivesse que decidisse. Mas há uma segunda reação, que é a reação daquele a quem Paulo estava dirigindo o seu discurso. E é uma reação curiosamente semelhante àquela primeira reação de omissão, de suposta neutralidade que Festo tinha feito. Veja que quando no versículo 26, versículo 27, do capítulo 26, Paulo faz um discurso direto ao rei Agripa. Ele diz o seguinte: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E ele mesmo responde naquela pergunta retórica: bem sei que tu acreditas. Então Agripa, diante do fato de que ele não podia negar que conhecia o que os profetas falavam, se dirige a Paulo no versículo 28 e diz: por pouco me persuades a me fazer
cristão. Em outras palavras, eu não tomarei essa decisão, mas por muito pouco. Agripa não diz qual era o pouco que precisava para se tornar cristão, mas fica claro que não era por falta mais de conhecimento e de informação. Exatamente aquele ponto que cada pessoa chega quando lhe é apresentado o verdadeiro evangelho, por mim ou por você, e a pessoa plenamente informada recebe a oportunidade de dizer sim, eu creio em Cristo, ou não, eu não creio em Cristo. Ainda que nós acreditemos, como calvinistas que somos, que Deus controla todo esse processo, há sim um momento em que este homem diz, o pouco acabou e eu já posso me tornar cristão, ou como Agripa falou, por um pouco ainda não posso ser cristão. E ele decidiu por essa segunda forma. A resposta de Paulo é perfeita, emblemática e serve para nós ainda hoje. Olha o que é que ele diz no versículo seguinte, verso 29. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, ou seja, um cristão, exceto por ter que passar por essas cadeias. Mantenha essa projeção, por favor. Olhe esse versículo de novo. Primeira afirmativa que Paulo diz é que há uma permissão da parte de Deus para que essa decisão seja tomada, por pouco ou por muito. Segundo, é que esse pouco ou muito não faz nenhuma diferença, porque se você estiver por pouco para entrar num espaço ou muito distante, de um jeito ou de outro, você está fora desse espaço. Na verdade, é muito mais agravante para você saber tudo o que você sabe e por um pouquinho só não tomar a decisão do que ser um completo ignorante acerca de uma verdade. O que Paulo estava dizendo é que, do ponto de vista do juízo de Deus sobre Agripa, pouco importava se era por muito ou por pouco, ele estava fora e o juízo de Deus estava à porta. Terceira afirmativa que Paulo fala nesse mesmo versículo é que não somente ele, mas todos os que o ouvissem tivessem a oportunidade de se tornar como ele era, mesmo como um judeu, agora se tornando um cristão. O objetivo de Paulo, e essa era a sua grande paixão, eu fico imaginando em alguns momentos, irmãos, que Paulo tinha todos os motivos para desistir. Todos os motivos para dizer assim, tá bom, vou me aposentar. Já fiz o que eu tinha que fazer. Em dado momento ele chega a dizer, completei a minha carreira. Cumpri o meu ministério cabalmente. Já estou sendo entregue como uma libação no sacrifício do Senhor. Guardei a fé. Cumpri o meu ministério. Mas você não encontra em Paulo, em nenhum momento, mesmo aqui, quando ele tem que repetir a terceira vez, há autoridades diferentes, a mesma história. Ele não se cansa de dizer assim, o meu desejo, a minha maior paixão, a minha missão de vida é fazer com que cada pessoa que me escute chegue a esse ponto, Agripa, de decidir ou não em favor de Cristo. Paulo tem uma consciência, irmãos, que não é ele que converte as pessoas, mas é ele que oferece todas as condições para que alguém, conhecendo a verdade, diga sim ou não a Cristo. E isso significa consciência ministerial, consciência de quem é pregador do Evangelho. Eu sou pregador do Evangelho há mais de 40 anos, 35 anos deles como pastor ordenado. E posso testemunhar que, semelhantemente a Paulo, em alguns momentos a gente gostaria de abrir a cabecinha das pessoas com a machadinha, separar o que ainda é obstáculo, dificuldade e incutir o Evangelho assim bem direitinho para que elas saiam crentes depois de a gente costurar a cabeça delas.
É mais ou menos a mesma frustração que pais e mães têm quando precisam repetir, assim, indefinidamente, às vezes, a mesma verdade, para que o filho, mesmo com tantos anos de vida, continue entendendo que precisa escovar os dentes antes de dormir. E você começa a dizer isso quando ele ainda tem os 2 primeiros dentes, que nascem logo no começo da vida. No entanto, não é minha missão, assim como não era de Paulo, ir além disso. Porque, como alguém já disse, eu sou do departamento de fazer a venda. Quem preenche o cadastro e recebe o cheque é o Espírito Santo. Eu sou aquele que prego. Quem convence é o Espírito. Quem muda é o Espírito. Quem transforma é o Espírito. Nós somos enviados para pregar, mas não para converter ninguém. Nem num sentido, nem no outro. Especialmente em questões de ordem espiritual. Paulo tinha essa plena consciência e por isso ele descansava na soberania de Deus. E essa soberania de Deus faria com que Agripa convertesse ou não pelo Evangelho. Mas de uma coisa ele já tinha certeza, a missão dele tinha sido cumprida. A partir dali, Paulo começa a última viagem, que será objeto da minha pregação hoje à noite. A última viagem dele. Ele, enfim, deixa aquelas terras onde ele nasceu e onde ele viveu a vida toda e vai para Roma, capital do império. Se você tiver a oportunidade, ou já teve a oportunidade alguma vez de ir a Roma, você tem um passeio turístico que mostra exatamente por onde Paulo vai entrar em Roma. A Via Ápia e todas as estações por onde Paulo passou nessa viagem, que nós sobre ela faremos exposição hoje à noite. Mas por ora, fica muito claro que Paulo conseguiu pela 3ª vez falar a mesma verdade, o mesmo testemunho, de maneira coerente e profunda, que fez com que 2 reações acontecessem, que certamente não eram aquelas que ele gostaria de ver, mas eram aquelas que Deus tinha como propósito que acontecesse naquela ocasião. Não era o ocaso de um velho pregador, era, na verdade, o mesmo que ele, por anos e anos a fio, tinha feito, levado pessoas a conhecerem o Evangelho e terem a oportunidade de crer em Cristo. Queridos, esta é a nossa missão, como indivíduos e como igreja, levar pessoas a conhecer a Cristo, a confessarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a mais nobre missão que Deus pode dar a um ser humano. A palavra de Deus diz que os anjos anelavam para que a eles fosse dado esta missão. O privilégio de pregar o Evangelho, que não é só meu, é de cada um de nós. Deus deu a homens e mulheres imperfeitas como nós, imperfeitos como nós. Sabe por quê? Para que chegue nesse momento e a gente saiba que quem faz a obra e completa a obra no coração daqueles que ouvem é exclusivamente o Espírito Santo de Deus. E aí nos tornemos cada vez mais dependentes dele naquilo que só ele pode fazer, mas também sejamos ousados e comprometidos naquilo que só nós foi dado fazer. Porque é dessa junção, quando nós fazemos o que a nós é devido e confiamos que o Espírito Santo controla o que deve ser feito, que está a missão da igreja. A missão da igreja e a missão de cada cristão está aí resumido no testemunho de Paulo. Que Deus nos abençoe para termos assim essa consciência e cumprirmos a nossa parte. E você pode fazer isso a qualquer tempo, em qualquer lugar e diante de qualquer pessoa, porque diante de Deus, todos nós recebemos os dons e as capacitações que Ele nos deu. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus nesse momento.
Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos a Tua bênção e a Tua graça sobre nós, para que possamos cumprir a nossa missão como Teus filhos e Tua igreja. Nos dá a mesma ousadia, coerência que Paulo teve quando repetiu a história de sua vida diante de pessoas diferentes, mesmo aquelas que claramente não tinham interesse em ouvi-la para crer. Mesmo assim, Pai, ele foi insistente em cumprir o mandato que o Senhor lhe deu. Ó Deus, não faça com que nós desistamos no primeiro momento, porque são vidas preciosas que precisam ouvir do Teu Evangelho e que muitas vezes estão dentro de casa, às vezes estão na família, às vezes estão na vizinhança, no lugar de trabalho, de estudar, e que nós sabemos que se não falarmos nós, eles ficarão sem ouvir, porque a nós foi dada a oportunidade de estar junto deles para testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a cumprir então a nossa missão. É o que nós oramos e agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.